queridos amigas e amigas que nos acompanham aqui pelo Portal Tabloide. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série de entrevistas com os vereadores da nossa cidade de Ouro Branco. E hoje, com muita satisfação, eu estou recebendo aqui o vereador Rodrigo Duarte, do PSD, onde nós poderemos bater um papo e o Rodrigo, que já está em seu terceiro mandato, vai poder contar para a gente tudo de bom que ele tem feito em prol dos nossos munícipes de Ouro Branco. Rodrigo, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito nosso convite e estar aqui hoje conosco. Érica, eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Acho que vai ser legal também para quem não me conhece ainda direito, poder me conhecer e conhecer um pouco do meu trabalho. A sua história nos 2 mandatos anteriores, né, já que esse é o terceiro, uma luta a respeito de não aumentar os salários dos vereadores, luta contra a antiga verba indenizatória, conseguindo inclusive desenvolver um projeto com a mesma, lutou também pela reformulação das diárias de viagens, né? Lá no primeiro mandato, através de alguns projetos de lei, resoluções e medidas de devoluções de recursos, só com as devoluções de verba indenizatória e diária de viagens, economizou mais de R$180 mil e conseguiu gerar uma economia de mais de 6 milhões aos cofres públicos. Rodrigo, a que se deve essa luta para poder economizar o dinheiro público? Principalmente pela participação popular. Mas para vocês entenderem como que chegou a esses 6 milhões, são 4 ações do primeiro mandato. Primeiro mandato ainda. Que está gerando economia nesse mandato agora. Qual que foram essas 4 ações? Primeiro, como você falou, é o fim da verba indenizatória, que era uma verba mensal entre 5 a 6 mil reais, além do salário do vereador. Então, era uma verba que era utilizada para o vereador contratar um assessor, uma assessoria jurídica ou uma divulgação parlamentar, só que, por outro lado, era uma verba muito fácil de desviar. Então, como você falou, eu procurei ser o mais transparente possível quando essa verba existia, junto com as diárias de viagem. Foram quase R$180 mil devolvidos. E quando eu utilizava, por exemplo, se eu utilizava um advogado para dar uma ajuda em algum projeto, os munícipes sabiam quem era o advogado, o que ele estava fazendo e qual que era o valor gasto aquilo ali. Então, tudo isso era publicado na minha página no Facebook. Então, no final do mandato, eu, mais alguns vereadores, entramos com um projeto para acabar com essa verba. Esse foi o primeiro passo. O segundo foi em relação às diárias de viagem. Existia uma diária de viagem em torno de R$630, R$650. Isso há 4, 8 anos atrás. E essa diária era utilizada principalmente para os vereadores fazerem curso. Então a gente podia fazer curso no Brasil inteiro. Quando a gente ia fazer curso, a Câmara já pagava a passagem aérea, o curso já era pago. Então, se o curso eram 5 dias, então é o que? 630 vezes 5. A gente já ia com esse dinheiro no bolso. Só para gastar com coisas superficiais. Comida, alimentação, hotel também já era pago, não, né? Não, hotel não. Não? Mas se por acaso tivesse algum parente ou familiar amigo na cidade, poderia ficar na casa desse parente. E quando retornasse, não era obrigada a fazer a prestação de conta desse dinheiro, a devolução. Mesmo não sendo obrigado, eu fazia essa devolução, também prestava contas da devolução do dinheiro do que eu gastei. Então, a gente modificou essa maneira de usar a diária. Hoje, a diária é em torno de R$250, só pode fazer 2 viagens ao ano, e mesmo assim, só a Belo Horizonte ou a Brasília. Brasília costuma ter algumas agendas com deputados, alguma coisa. Então, a gente colocou essas duas cidades, situações. BH, que é próximo, a gente precisa também de fazer curso, não pode deixar. E Brasília. E tem que prestar conta do dinheiro. Aquilo que sobra é obrigado a devolver. Né? Então, essa foi a segunda medida. A terceira medida foi a diminuição do número de vereadores. Nossa cidade, pelo número de habitantes, o máximo de vereadores que podem ter são 13. Então, quando eu entrei na Câmara, eram 13 vereadores. Então, a gente também criou um projeto de lei para diminuir para 9 vereadores. Diminuiu bem, né? Hoje são 9. Então, se for pensar só em economia de salário, cada vereador tem o seu assessor, gera uma grande economia.
E a quarta situação, tinha um projeto de alguns amigos vereadores para aumentar o salário em torno de 70%. Fui para as redes sociais, fiz um vídeo convocando a população para ir na Câmara. 70% de aumento. Isso. E foi muito legal que teve uma grande participação da população. A Câmara ficou cheia durante as reuniões e o projeto não passou. Então, essas 4 situações que eu falei geram economia de 6 milhões e essa economia, cada ano que passa, vai se tornando maior. Por não existir essas situações que eu acabei de citar. Rodrigo, agora nós vamos falar a respeito dos recursos que você conseguiu, né? As emendas parlamentares. Você foi responsável por captar mais de R$500 mil em recursos de emendas parlamentares. Alguns estão citados aqui: 20 mil para a construção da academia ao ar livre no bairro 1º de Maio, Nova Serrana, 20 mil para a Associação de Corredores de Rua de Ouro Branco, 20 mil para a Associação Núcleo Cultural e Artístico de Lutas e Defesa Pessoal, 10 mil para a Escola Municipal José Estevão Batista, 120 mil para a aquisição de 2 carros para secretarias municipais, 90 mil para a execução de obras de extensão de rede, 50 mil para a construção da sede do Jeep Clube de Ouro Branco, 10 mil para a aquisição de um trator aparador de grama para a Associação do Bairro Alto Chalé e 200 mil para investimento em equipamentos para as unidades básicas de saúde. Você pode falar um pouco mais para a gente a respeito desses recursos, Rodrigo? Claro, como legislador, nós vereadores, a gente não tem a função de executar. Então, todas as demandas que chegam da população, a gente encaminha até o prefeito e nem sempre o prefeito consegue executar todos esses pedidos. Então, para poder auxiliar nessa situação, a gente vai ter os deputados, tanto estadual, federal, e pede esse auxílio. E eles conseguem nos auxiliar com essas emendas parlamentares. Então, igual você falou, eu vou te dar exemplo de algumas que a gente conseguiu sobre a importância. Eu me recordo que você estava falando sobre o turismo um dia. Sim. E tem uma aí de 20 mil para a Associação de Corredores da nossa cidade, que foi utilizado para realizar 2 meia maratona Estrada Real. Bacana. Então, via gente do Brasil inteiro para a nossa cidade, além de movimentar o comércio, os bares, restaurantes. Então, foi, no meu modo de ver, além do lazer, da prática esportiva. Sim. Ainda... Um fomento para o turismo da nossa cidade, né? E eu sempre digo, Ouro Branco é uma cidade muito carente de turismo. Nós estamos aqui entre 2 cidades turísticas conhecidas no Brasil e no mundo inteiro, que é Congonhas e Ouro Preto, e nós precisamos crescer em termos de turismo, porque hoje em dia o turista que ele vem, por exemplo, visitar Ouro Preto, ele vem do Rio de Janeiro e passa por dentro de Ouro Branco, ele só passa por Ouro Branco, né? A gente precisa ter mais ações que segurem esse turista na nossa cidade. Isso. Uma outra também que eu gosto de dar exemplo, que eu acho importante, é sobre a Associação de Lutas e Defesa Pessoal. Sim. Eles ganharam um recurso para comprar material esportivo, então eles compraram tatame, capacete de proteção e através desse recurso eles fazem um trabalho voluntário na PAI e também na prefeitura para crianças carentes. Então foi uma forma de fomentar uma associação para que elas pudessem trabalhar para o bem comum. 90 mil reais de obra de extensão de rede. Eu não sei você que está assistindo, mas já imaginou não ter energia elétrica na sua residência? Então era algo comum aqui de muitos munícipes na nossa cidade, então a gente conseguiu esse recurso que foi usado tanto na área urbana como na área rural. Então para colocar poste, fiação e essa energia chegar na casa dessas pessoas. 2 compras de 2 automóveis, um foi para a Secretaria de Esporte, foi uma caminhonete, né? Nesse período era muito comum ter as ruas de lazer, então precisava da caminhonete para levar totó, ping-pong, cama elástica. E um outro automóvel para assistência social da prefeitura, né? Para ter um automóvel para chegar mais rápido, ter um acesso mais fácil às famílias mais carentes. 200 mil para a saúde, usado para comprar geladeiras, para armazenar vacinas. Para as unidades básicas de saúde, né? Autoclave, escadas. Então é um resumo aí
das emendas conseguidas até agora. E, em primeira mão, quero falar sobre duas que estão chegando para a nossa cidade. Que bom, gente, novidade. Uma de 260 mil para comprar mais um caminhão de lixo, para ajudar na limpeza urbana da cidade, e 100 mil para o esporte, mais 100 mil para a Secretaria de Esporte da nossa cidade. Já está cadastrado aqui na Prefeitura, em breve espero que o dinheiro esteja em conta. Que bacana, viu, gente? Em primeira mão aqui do Portal Tabloide para você. Rodrigo, você tem mais de 30 projetos de lei aprovados, como, por exemplo, a implementação de um sistema de divulgação pública da lista de espera das creches. Você pode destacar para a gente alguns dos seus projetos, alguns dos principais projetos? Sim, são 30, né, entre projetos de leis e projetos de resoluções. Já citei 3 no início, né, que foi o fim da verba, a modificação das diárias de viagem e a diminuição do número de vereadores. Esse da creche era um projeto que gerava bastante desconfianças das pessoas da nossa cidade. Eu acredito que o setor de educação são pessoas muito profissionais e éticas, mas tinha, né, essa desconfiança da população no sentido de achar que as filas de espera das creches não eram respeitadas. Então, para diminuir essa desconfiança, eu criei uma lei para ser obrigado à divulgação dessas listas no site da prefeitura. Então, a mãe que vai fazer a inscrição hoje do seu filho, ela sabe em qual local está na fila, consegue acompanhar e se surge vaga, ela consegue saber se... Bem transparente, né? Isso, há uma forma de levar mais transparência e acesso mesmo à informação a essas pessoas. Sim. E mais algum projeto de relevância? Sim, sim. Tem sobre o brasão também, a utilização do brasão na nossa cidade. Antes dessa lei, cada administração criava sua logomarca. Então, durante aquela gestão, paredes, uniforme de esporte, de escola, materiais, ofícios, tudo tinha logomarca daquela administração. Então, quando se encerrava aquela administração, entrava uma outra administração, então se criava uma outra logomarca. Então, as paredes que estavam pintadas com a logomarca passada tinham que ser repintadas, mesmo se tivesse limpa, bonitas, bem pintadas, material esportivo, mesmo se os uniformes estivessem novos. Então, era um desperdício do dinheiro público. Então, como eu te falei, esse projeto é até um projeto exemplos que eu uso para explicar às pessoas quais os tipos de projetos que o vereador pode fazer. Porque nós, vereadores, não podemos fazer projetos que geram despesas, nem projetos que diminuem receita. E quando eu falo isso, as pessoas, que tipo de projeto que vocês podem fazer, então? Aí eu dou o exemplo desse do brasão, que não está gerando nenhuma despesa, pelo contrário, vai diminuir receita e nem retirando despesa do município. Outros 2 projetos que eu também considero muito importante foi sobre a obrigação de ter aulas de educação física no nosso município, tanto no ensino infantil como fundamental, e que essas aulas sejam ministradas por profissionais de educação física também. Formados, né, gente? Isso, porque sabemos a importância das aulas para o desenvolvimento físico, né, cognitivo, motor das crianças. Então, eu creio que foi um grande avanço para a área da educação esse projeto. E eu quero citar 2 de iniciativa popular, que chegou até a mim por pedido de munícipes. Olha, isso é muito legal, viu? Isso. O primeiro é sobre o combate à fibromialgia, que é uma doença que ataca, né, de dores musculares de difícil diagnóstico. Então, chegou até através de um munícipe para mim, a gente criou a lei. Então, hoje em Ouro Branco, dia 6 de maio, é o dia do enfrentamento à fibromialgia. O outro sobre a não obrigação dos autistas ter que esperar em filas em supermercados, bancos. Para quem não sabe, o autismo ele não tem uma noção de tempo, de espaço, então ficar muito tempo na fila pode criar um transtorno, né? Gerar uma crise para eles. Então, esses 12 projetos de iniciativa popular. E citar mais um que tem muito a ver comigo. Antes de vir para Ouro Branco, eu trabalhava num programa que se chama Caminhar, em Belo Horizonte, da Secretaria de Esporte e Lazer. Então, eu criei um projeto autorizativo, porque é um projeto que gera gastos, né? Igual eu falei que a gente pode. Então, é um projeto autorizativo, ele só entra em execução se assim o prefeito quiser, que chama o projeto Executar, que
sobre dar um acompanhamento às pessoas que fazem caminhada, corrida em praças, avenidas, avaliação física, um pequeno... Seria um suporte para essas pessoas, uma orientação, né? Assim como as pessoas que frequentam uma academia têm a orientação de professores, mas pessoas que talvez não tenham recurso financeiro para frequentar uma academia, que se exercitam só na rua, caminhando, correndo, possa ter uma orientação gratuita, né? De um profissional. O objetivo é esse, além de fazer pequenas avaliações, né, para saber qual que é o estado físico dessas pessoas, a pessoa ali também sai com orientação. E de 15 em 15 dias o projeto retorna no mesmo lugar. Então, se ele estivesse na Marisa, hoje, daqui 15 dias, estaria retornando. E vai rodando pela cidade fazendo esse trabalho. Rodrigo, você realizou mais de 3.900 atendimentos a munícipes ouro-branquenses e elaborou e encaminhou para o Poder Executivo mais de 700 ofícios contendo demandas importantes da comunidade. Essas demandas, Rodrigo, são reflexo dos atendimentos que você vem fazendo aos munícipes ao longo desses anos enquanto vereador? Sim, eu acabei de citar, né, de 2 projetos que surgiu através de atendimentos e diversas outras demandas, asfalto para a rua, coisas simples, limpeza, tudo coisas que não está assim na nossa função de executar, mas a gente como representante da população, a gente encaminha essas demandas até o executivo. E uma das funções do vereador, né, gente, é essa de estar mais próximo da população, né? Porque a população, ela sente, assim, o vereador como aquele representante dela ali, mais próximo mesmo, mais próximo do que o prefeito, né? O prefeito tem uma cidade para administrar. Então, o vereador seria esse elo que liga a população, né, até o Poder Executivo. Então, essa questão de atendimento, vocês são muito procurados. Sim, e é uma coisa que eu levo muito a sério. Por exemplo, no meu primeiro mandato, nesse segundo mandato, ter um hábito de visitar os bairros, até fazer informativo, de entregar em mãos para cada pessoa. Eu fiz isso durante os 8 anos. Esse último agora, né, no final, a gente teve a questão da pandemia que atrapalhou o último ano, mas eu levo isso muito a sério. Tem as minhas redes sociais, que estou sempre disponível para estar atendendo os munícipes, na Câmara também. Então, é algo muito importante essa aproximação mesmo. Até porque os munícipes sabem de muito mais problemas da cidade do que a gente. Rodrigo, então você está completando agora 6 meses do seu 3º mandato, né? O que você tem para passar aí para a população a respeito desses 6 primeiros meses, mesmo com pandemia? É um mandato que está sendo diferente. Essa questão da pandemia, a gente acabou de falar sobre essa aproximação, né, do munícipe com o vereador. Isso acaba atrapalhando um pouco, porque a gente tem que ficar isolado, a Câmara ficou alguns períodos fechados, mas nem por isso a gente deixou de fazer atendimentos. Já foram 200 atendimentos só através de WhatsApp e redes sociais. E eu estou muito otimista com esse mandato, pela essa nova formação da Câmara. Eu estou achando o nível técnico melhor. E eu estou otimista também que eu pretendo agora nesse mandato focar muito na questão de levar informação, qual que é o papel do vereador, qual que é o papel do prefeito, a diferença entre os poderes. Eu vejo que a população ainda tem muita dificuldade de saber o que um faz, o que o outro faz. É verdade. Até por isso, Rodrigo, eu quis abrir esse espaço aqui dentro do nosso portal Tabloide, né, que é o mais novo veículo de informação da cidade de Ouro Branco, e tenho feito essa série de entrevistas com os vereadores, porque muita gente, mas muita gente não sabe qual que é o papel do vereador, não sabe o que os vereadores andam fazendo. Tem gente que acha que o vereador não trabalha porque só tem sessão na Câmara uma vez por semana, né? Mas vocês têm todo um
um trabalho durante todos os dias da semana e tanto é que a gente tem visto isso daqui com todos os vereadores que chegam aqui e falam tudo que está acontecendo, né? Projetos ótimos para a nossa cidade. Então essa divulgação é muito importante. A população precisa conhecer tudo o que está acontecendo na nossa cidade. Então conte conosco também para sermos esse seu canal de divulgação do seu mandato para a população. Muito obrigado, Érica. Também pode contar com a gente lá na Câmara e desde já agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, pelo seu tempo mais uma vez. Muito obrigado. Então a gente está chegando ao final da nossa entrevista, Rodrigo. Eu queria te pedir para fazer as suas considerações finais para a população de Ouro Branco. Mais uma vez, quero agradecer pela oportunidade, convidar vocês para entrar nas nossas redes sociais, para poder acompanhar meu trabalho, para poder sugerir, criticar, Rodrigo Duarte, Facebook, Instagram, e me colocar à disposição, tanto para você, Érica, tanto para vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Rodrigo, e obrigada a você que esteve aqui acompanhando mais essa entrevista da série de entrevistas com os vereadores da nossa cidade de Ouro Branco. Fiquem ligados, porque nós ainda temos vereadores para ouvir aqui, viu? Eu espero vocês, tá, vereadores? Quem ainda não veio, pode vir que nós estamos esperando, com um trabalho sério, ético e transparente que o jornalismo exige. Obrigada e tchau, tchau.